Exaltado e engrandecido seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Abramos texto sagrado, meus irmãos. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo 14 até o versículo 23. Filipenses 4, do versículo 14 até o versículo 23. Assim diz-nos o texto sagrado: Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Os três últimos. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Convido o reverendo Jefferson que nos dirija a Deus nesta oração, rogando a Deus que nos ilumine nesta hora, que fale ao nosso coração. Provavelmente eu falarei hoje um pouco mais pausadamente, sem falar muito alto, mas que o Senhor nos permita ouvi-lo de forma simples e profunda. Oremos, meus irmãos. Eterno Deus, nosso bondoso e majestoso Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Damos-te graças, ó Pai, pelo dom da vida, damos-te graças pelo domingo abençoado, através das Tuas bondosas e dadivosas mãos que desfrutamos. Te damos graças, ó Pai, porque logo cedo estivemos aqui em torno da Tua palavra, nos debruçamos nela, ouvimos dela, fomos alimentados por ela. Também no momento de escola bíblica dominical, pudemos, ó Pai, desfrutar das benesses das Sagradas Letras. Agora, Deus, através da liturgia, dos hinos, dos cânticos, e agora através da Tua palavra lida, explanada, compartilhada ao nosso coração, continue capacitando o reverendo Ellerson para que ele continue sendo o instrumento, o porta-voz da Tua palavra aos nossos corações nesta noite. Amém, Senhor. E que a Tua palavra, que é viva, eficaz, inerrante e fidedigna, ela possa transformar o nosso coração e que possamos ser pessoas melhores. Em nome de Jesus,
é que nós oramos. Amém. Amém. Vai uma satisfação aqui. Não estava cantando os hinos e os cânticos, não é por nenhuma depreciação nem desânimo, mas para poupar a garganta que está bastante desgastada. O versículo que nós começamos no trecho de hoje dá-nos conta de uma ligação com os versículos anteriores. Versículo 14, o apóstolo Paulo diz: todavia, eis aí uma conjunção adversativa. Pode parecer que ele está simplesmente contrariando o último versículo. Quando o último versículo diz: tudo posso naquele que me fortalece, todavia, ele não vai contestar essa afirmação. Ele vai esclarecer todas as afirmações anteriores. Na minha humilde opinião, ele vai reforçá-las. Por força dessa expressão, eu me sinto obrigado a reler os versículos anteriores e os irmãos acompanhem comigo. A partir do versículo 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Para compreendermos melhor o trecho de hoje, nós precisamos minimamente recordar aquilo que ouvimos na semana passada. O tema de hoje é uma sequência do anterior. Epístolas da prisão são as 4 epístolas em que o apóstolo Paulo escreve estando preso, e isto é relevante para nós. É importante sabermos em qual situação ele estava, certo? Ele escreve aos Efésios, nós já expomos aqui, e agora aos Filipenses, que, se o Senhor permitir, encerraremos hoje. Há ainda outras 2 cartas escritas nessa mesma condição, nesse mesmo contexto. No trecho do versículo 10 em diante, pelo menos até o versículo 20, porque o 21, 22 e 23 são as saudações finais e bênção. Mas do versículo 10 até o versículo 20, o apóstolo Paulo apresenta para nós o segredo que é revelado, certo? Esse trecho foi esse esboço que está sendo mostrado aí foi o da semana passada. Então, ele, para revelar o segredo, primeiro ele diz o que não é, para revelar o segredo que possibilita os crentes desta igreja a viverem da maneira como ele os orienta. É mais do que isso. O segredo que ele vai revelar aqui, que permite à igreja, à medida que desvendar esse segredo, à medida que conhecer esse segredo, que tiver essa informação preciosa, essa igreja então terá condições de viver desse modo digno do Evangelho, poderá viver se afastando dos maus obreiros, poderá seguir os bons exemplos de Cristo, poderão até se assemelhar a Cristo, e ainda todos os demais desafios e ordenanças que o apóstolo Paulo apresenta. Então o apóstolo Paulo aqui ele vai dizer o segredo para que vocês tenham condições de viver da maneira adequada, apropriada, abençoada e abençoadora. Antes de dizer qual é o segredo, ele diz o que não é. Nós vimos semana passada que, em primeiro lugar, não é pelo cuidado recebido. Eu recebi o cuidado de vocês, mas não é por ter recebido o cuidado de vocês que eu sou sustentado, porque muitas vezes eu não recebo.
Em segundo lugar, também não é pela estabilidade financeira, porque eu aprendi a viver contente na pobreza ou na riqueza. Ele diz, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Não é nisso aí que vocês vão fundamentar a fé de vocês. Vocês não serão os crentes autênticos, genuínos, porque tem ou não tem estabilidade financeira. E ainda, não é pela deferência, não é pela honra, não é pelo cuidado que eu recebi de vocês. Então ele começa no versículo 10 dizendo: eu estou alegre de maneira sobremaneira, estou contentado de maneira sobremaneira, e eu vou contar para vocês qual é o segredo de viver esse contentamento. Não é pelo cuidado recebido, não é pela estabilidade financeira, não é pela deferência ou honra recebida por vocês, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. Então eu não estou alegre sobremaneira porque fui honrado por vocês, ou deixaria de estar alegre, contentado, firme nos caminhos do Senhor, se por acaso em algum momento não for honrado por vocês. Aí então no versículo seguinte, no versículo 13, ele vai dizer de forma afirmativa qual que é o segredo. Tudo é por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos voltar agora, nos próximos dias, e reler essa carta, tendo em vista estas premissas que ele apresenta no final. Todas as vezes que ele apresentar aqui uma ordenança desafiadora, um alvo difícil de ser alcançado, um patamar elevado, exigir de uma igreja que está passando por adversidades, por provações, que sejam contentados no Senhor, que independente das circunstâncias, vivam de modo digno do Evangelho. Nós precisamos reler essa carta com essa premissa. Vocês precisam viver dessa forma, independente do Império Romano honrar vocês, auxiliar vocês, proteger vocês ou perseguir vocês. Esta igreja, a notícia que nós temos, que era uma igreja pobre, vivia em profunda pobreza, e independe da riqueza ou da pobreza de vocês, para que vocês sejam contentados no Senhor. Vocês só poderão alcançar esses objetivos, de viverem dessa maneira digna, se vocês se sujeitarem e se fortalecerem no Senhor Jesus Cristo. Hoje, vamos para o tema de hoje, que é uma continuação. O segredo revelado, parte 2. Se o apóstolo Paulo encerrasse a carta aqui no versículo 13, e já pulasse lá para o final, para o 21, na saudação e bênção, ficaria faltando um contraponto. É por isso que ele começa o versículo 14 dizendo todavia, porque a igreja agora de Corinto pode ir para outro extremo. Já que o que sustenta a tua fé, apóstolo Paulo, não é o cuidado recebido, então nós não nos importaremos mais com ele. Se a nossa fé não se fundamenta no cuidado recíproco uns com os outros, então nós não vamos nos importar com ele. E aí então vem o nosso primeiro argumento. Não é pelo cuidado recebido, mas ele deve ser exercido. Dos versículos 14 ao 16, o apóstolo Paulo, como eu disse, ele vai fazer um contraponto. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes. Mas eu não estou alegre por causa disto. Eu não estou alegre por causa do cuidado de vocês. Mas lá no versículo 14 ele diz: mas todavia vocês devem exercitá-lo. Não é pelo cuidado de vocês que eu estou alegre. E eu vou dizer isso pela milésima vez: alegria aqui nas Escrituras não significa riso.
não é sinônimo de felicidade, não é a descrição de uma mera condição ou estado emocional. Quando escreve aos Coríntios, ele diz: entristecidos, mas sempre alegres. Porque o entristecido, sim, faz alusão a um estado emocional. E naquele momento, ou em alguns momentos da nossa vida, inclusive da dele, podemos estar abalados emocionalmente e estarmos entristecidos. E aí ele diz: entristecidos, mas sempre alegre. Ele não está fazendo ali uma discordância. As duas coisas caminham juntas. Estou entristecido na perspectiva humana, no que se refere aos meus sentimentos, mas no que se refere ao meu contentamento, eu estou contente, estou contentado. Estou entristecido, estou sofrendo, mas na perspectiva espiritual, olhando para aquilo que de fato me sustenta, me dá vigor, me anima, me motiva, eu estou contentado, estou completo, estou pleno, ainda que emocionalmente abalado. Então ele vai dizer aqui na carta: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque vocês renovaram o cuidado de vocês sobre a minha vida. Mas eu não estou dizendo isto, eu não estou dizendo que eu estou alegre ou contentado sobremaneira por causa do cuidado de vocês, porque eu sou contentado no Senhor, porque Ele é quem me fortalece. Mas, aí ele volta: apesar do meu contentamento não depender do cuidado de vocês, não significa que vocês não devem fazê-lo. Não significa que apesar do contentamento de vocês como igreja não depender do cuidado mútuo uns pelos outros, e a fé de vocês não se fundamentar nisso, vocês devem fazê-lo. É o que ele vai dizer para nós aí nos versículos 14 ao 16 que nós lemos. E ele diz: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Repito, não é por isso que eu estou contentado, eu não dependo disso, a minha fé não se sustenta nisso, a minha alegria e o meu contentamento não dependem do cuidado de vocês, mas vocês fizeram bem em se associar comigo, vocês fizeram bem em cuidar de mim. Aí ele diz no verso 15, vamos reler o 15 por favor? E sabeis quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a trabalho e respeito, senão primeiramente vós. Fica muito claro para nós aqui essa balança. É importante que vocês se associassem comigo, é importante que vocês tenham renovado o cuidado de vocês, tenham mandado mais uma outra oferta generosa, e com esta oferta eu pude me sustentar durante um tempo e me dedicar inteiramente à pregação da palavra. Mas eu não dependo disso para estar contentado, até porque nenhuma outra igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Eu não dependi do cuidado das demais igrejas para continuar combatendo o bom combate, para seguir completando a minha carreira, e como ele mesmo diz na carta aos Coríntios, para guardar a fé. Há uma relação com o Senhor de dependência total, de sujeição total, e é dele que eu dependo, é nele que eu me fortaleço, é nele que eu me firmo e me seguro, é nele que eu não me desaponto, é nas suas promessas eternas, nos seus decretos eternos, que eu fundamento a minha fé e a minha esperança, as minhas expectativas. É por isso que eu sou fortalecido, porque eu não dependo das circunstâncias. E quando eu falo de circunstâncias, eu me lembro daquela canção: esta paz que sinto em minha alma, esta paz que eu sinto em minha alma. Ninguém conhece? Mas tem mais alguém mais afinadinho para me seguir? Porque eu estou, assim, é porque eu não estou conseguindo. Então vamos tentar de novo, quem conhece? Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque
Não olhe, não. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Seu grande amor. Não me guie por vistas. Alegre estou. Refrão. Não olhe circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Seu grande amor. Não me guie por vistas. Alegre estou. Aí ele vai dizer no 16: porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Apesar do cuidado mútuo, do cuidado com os obreiros, do cuidado entre os irmãos, não ser aquilo que deva fundamentar a nossa fé. Nossa alegria e contentamento não podem depender da boa vontade, do cuidado, e às vezes até mesmo da maturidade e discernimento dos irmãos. Muitas pessoas conseguem ser crentes muitos anos e jamais ser desafiada à generosidade. Muitos, pelo contrário, conseguem ficar décadas confessando a fé em Jesus Cristo e sendo extremamente egoístas, olhando apenas para as suas necessidades. Quando alguém não o visita, não lembra de si, não pergunta por que faltou a igreja naquele dia, não dá os parabéns no dia do aniversário, a pessoa se sente extremamente ofendida, porque essas pessoas não cuidam de mim. Então, pessoas conseguem ficar décadas caminhando na fé, sem se importar com os outros, sem entender que é responsabilidade nossa. A fé do meu irmão não pode depender disso. Mas independente disso, se essa fé se fundamenta nisso ou não, eu preciso exercitar o cuidado com o irmão. É muito interessante como o nosso egoísmo é tão latente. Você percebe às vezes na disputa, quando alguém conta um problema, o outro logo se sente afetado, mas o meu problema é maior do que o seu. Você fala da dor do dente, outro diz assim: nossa, mas eu tive que arrancar 3 outro dia. O outro fala: 3? Você não sabe. Minha irmã teve que arrancar todos de cima. Outra é mesmo, mas a minha prima arrancou os de cima e os de baixo. E arrancou os que ainda iam nascer. Eu estou aqui fazendo de uma anedota, mas nós disputamos a atenção das pessoas. Nós não suportamos quando alguém está sendo ajudado. Nós achamos que temos mais necessidade. E por que não se lembraram de mim em alguma situação? Vamos adiante. Nós vimos também que essa alegria que o apóstolo Paulo diz aí no versículo 10 e em muitos outros versículos, alegrei-me sobremaneira, também não era pela estabilidade financeira, porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não está dizendo isso por causa da pobreza. Para ele isso não é diferença. Então vimos que não é. Número 2, pode colocar. Não é pela estabilidade financeira. Então por que ele está agradecendo a igreja pelo cuidado? Por que então ele está sendo tão grato à igreja? Porque a igreja se associou a ele. Por que ele fala várias vezes sobre isso? Não é só para dizer que a fé e a alegria dele não dependem disso. Tem um outro objetivo. Quando o apóstolo Paulo está aí sendo agradecido à igreja, é com a finalidade daquilo que nós encontramos aí no versículo 17 e no versículo 18. Vamos ler juntos o 17 e o 18? Não que eu procure, mas o que realmente me interessa é o fruto que realmente o vosso fé. 18. Recebi tudo que tem abundância, estou suprido desde que partilho das vossas mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Mais uma vez eu faço alusão à expressão todavia. Ele acabara de dizer, aí no versículo 11,
Digo isto não por causa da pobreza. Alegrei-me sobremaneira pela ajuda financeira que vocês me mandaram. Mas eu digo que eu estou alegre ou contentado, não é por causa da pobreza, porque eu já aprendi a viver contente em qualquer situação. Mas vocês precisam continuar investindo financeiramente na vida uns dos outros. Vocês precisam continuar investindo financeiramente na obra do Senhor. Sabe para quê? Ou sabe por quê? Por causa disso, para que aumente o vosso crédito. No verso 17, não que eu procure o donativo, não que a minha alegria dependa disso, não que a minha fé dependa disso, não que a obra do Senhor dependa disso, nem muito menos que o Senhor depende disso. Mas vocês precisam continuar sendo generosos, para que o fruto, esse fruto, aumente o vosso crédito. Eu sou agradecido a vocês, mas quando vocês são generosos, vai dizer no final do versículo 18, é como que se da parte de vocês subisse um aroma agradável, como sacrifício aceitável e aprazível diante de Deus. É muito importante que vocês enviem esses recursos para mim, que vocês sejam generosos no que se refere às finanças. Eu não dependo disso, a obra do Senhor também não depende disso, mas então não vamos fazer, então vamos restringir. Deus não precisa de dinheiro, os obreiros não precisam de dinheiro, o avanço do Evangelho não precisa de dinheiro, o contentamento dos irmãos não depende de dinheiro, a fé dos irmãos não depende do dinheiro. Viver de modo digno do Evangelho não depende do dinheiro. O apóstolo Paulo, entendemos, vamos guardar, vamos acumular para nós. Ele diz, não, vocês precisam fazer, porque haverá fruto disso, e esse fruto aumentará o vosso crédito. E ao fazê-lo, não é meramente uma questão administrativa, não é meramente uma questão de investimento material e humano. Para Deus isso é visto como algo aceitável e aprazível. Quando vocês exercem essa generosidade, ainda que nós não nos sustentamos nela, vocês são os maiores beneficiados, porque isso sobe diante do Senhor como um aroma aceitável, um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível diante de Deus. Por isso que ele diz todavia, porque inicialmente ele está dizendo, vocês mandaram, eu agradeço, mas não é disso que eu dependo. Independente disso, eu continuo firme na obra do Senhor. Todavia, continue a fazê-lo, para que aumente o fruto do vosso crédito. Em terceiro lugar, ele vai reforçar aquilo que dissera no versículo 13. No versículo 13 ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Se você puder reler comigo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele sabe que essa igreja é pobre. Na expressão que ele usa na carta aos Coríntios, se referindo a eles aqui, era profunda pobreza. E eles podiam se sentir meio divididos. Nós não temos para dar, temos muito pouco para dar, e nós temos a tendência de ser muito econômicos em conceder, porque a gente cresce ouvindo que os recursos naturais estão se esgotando, a água está acabando tudo. Então, se a gente for muito generoso, a gente também vai faltar. Nós muitas vezes ficamos em dúvida. Nós estamos às vezes no momento de ofertório e ele está falando de dinheiro. E o Novo Testamento fala mais sobre dinheiro do que sobre o céu. Jesus fala mais sobre finanças do que fala sobre a eternidade.
Porque nós demonstramos nossa relação com a eternidade com dinheiro. Dependendo de como nós nos relacionamos com as finanças, é a expressão da nossa relação com a eternidade. E às vezes estamos num momento como esse, e a gente abre a carteira querendo entregar uma oferta. E a gente sempre pensa que a melhor oferta que nós podemos entregar, das notas que porventura tenhamos na nossa carteira, é a menor nota. Porque as primeiras traduções em português da Bíblia, quando fala de oferta, fala de esmola. A tradução era esta. Se você tem uma Bíblia católica, você vai encontrar esmola. Quando fala, por exemplo, lá no Sermão do Monte, quando Jesus condena os fariseus sobre a sua hipocrisia no jejum e também na esmola. Algumas traduções, até mesmo nossa, trazem como esmola. Então a gente começou a achar que a gente dá do que sobra, que é uma esmola. Não tem mais nota de R$1, então a gente dá a nota de R$2. O apóstolo Paulo está dizendo para eles aqui: sabe quem sustenta vocês? É o mesmo que me sustenta. O meu Deus, esse que ele apresenta no versículo 13, por exemplo, que tudo posso naquele que me fortalece, ele vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele vai reforçar aqui: absolutamente tudo é por meio de Jesus Cristo. Nossa total dependência de Jesus Cristo. Muitos de nós ficam inseguros de devolver aqueles 10%, porque nem se eu retiver os 10%, não, a conta não fecha. Mesmo se eu ficar com tudo, a conta não bate. Minhas despesas são maiores do que a minha receita. E todo mês eu sou desafiado a confiar ou não confiar no Senhor. E eu declaro que eu confio. Eu canto que eu confio. Eu canto: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. No que mais? No sacrifício, no sangue do bom Redentor. Mas eu não devolvo o meu dízimo, porque no fundo eu estou inseguro. Eu estou com medo da minha luz ser cortada, de não poder atender as necessidades dos meus filhos, de não poder atender as necessidades da minha família. Essa igreja era uma igreja pobre. O apóstolo Paulo diz: eu não dependo do donativo de vocês, mas vocês precisam continuar fazendo. Sabe por quê? Entre outras coisas, porque o meu Deus, o Deus em quem eu confio e creio, segundo a sua riqueza em glória, não vai fazer vocês ficarem ricos, mas Ele garante que Ele há de suprir em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Andar com Deus é um exercício de fé e de confiança. E por mais que cantemos e declaramos isso, no nosso dia a dia, muitas vezes nós tropeçamos em demonstrar que de fato confiamos no Senhor. Finalmente, um quarto destaque para nós. Versículo 20. Vamos reler, por favor? Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É interessante que esse versículo 20 caberia de certa forma também no 19, mas eu coloquei separado. Ele de certa forma caberia também no argumento anterior, quando diz que absolutamente tudo é por meio de Jesus Cristo. Nós só podemos dar glória a Deus, só encontrar gozo na glória de Deus, satisfação na glória de Deus, por causa de Jesus Cristo. Mas eu apresento ali um outro argumento, o número 4. Tudo deve ser para a glória de Deus Pai. Tenho dito isso na escola bíblica dominical incansavelmente. Temos dito isso muitas vezes nos estudos de quarta-feira, em tantas outras situações. Tudo deve ser para a glória de Deus Pai.
nas devocionais aqui com os irmãos do nosso projeto Educate com as crianças. O desafio da nossa vida é o mesmo do propósito da nossa vida. E a dificuldade de cumprir o nosso propósito, o propósito pelo qual nós fomos criados, é enorme. De fato, viver para a glória de Deus Pai. O desafio está porque eu tento muitas vezes dividir a glória com Ele. E se eu fizer aquele conselho que eu dei para vocês inicialmente, reler essa carta agora, levando em conta essas premissas, todas as vezes que encontrar aqui algum desafio que o apóstolo Paulo apresenta para a igreja, quando a igreja tiver dificuldade, por exemplo, para cumprir o que ele apresenta aqui no capítulo 2, ele diz aqui no capítulo 2: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não é possível fazê-lo se eu quiser dividir a glória do Senhor comigo, se eu quiser dar a honra que é do Senhor comigo, se eu minimamente reivindicar alguma honra, algum tributo, alguma valorização para a minha própria vida, não vai ser possível. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenhais em vista não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se eu não aprender isso de fato e de verdade, se eu não começar a aplicar isso costumeiramente, se não implorar ao Senhor uma mudança total da minha mente, da minha mentalidade, da minha maneira de ver, eu vou ser aquele egoísta o tempo todo, reivindicando os meus direitos que eu não os possuo. Não é para minha glória que eu seja esquecido, que eu não seja honrado, que eu seja humilhado. Não importam as circunstâncias, ou elas não deveriam se importar. Eu já morri, não sou mais eu quem vive. E a nossa arrogância, nosso orgulho fica sempre sendo acionado, e eu querendo receber reconhecimento, e quando não recebo, me sinto ofendido. Mas um morto não deveria ter essa sensibilidade mais. É para a glória do Senhor. Eu deveria me ofender quando a glória dele é usurpada, quando ele é ofendido, quando a sua palavra é negligenciada, quando ele é negado, quando a sua glória não é dada de maneira adequada. Ou nós morremos para nós mesmos, para podermos então viver para o Senhor. Negamos a glória para nós mesmos e tributamos a glória ao Senhor, ou nós vamos viver um cristianismo falso, hipócrita, que vamos cantar que a glória é do Senhor, mas que na realidade nós a queremos para nós mesmos. Conclusão. Vou agora para esses versículos finais. Saudai cada um dos santos. O apóstolo Paulo várias vezes se refere aos crentes, e de modo particular aos crentes aqui de Filipos, como santos. Não significam pessoas especiais, extraordinárias, que alcançaram um padrão de perfeição, que devem ser idolatrados ou adorados. Não é nada disso. Santos significam separados em Cristo. Então o apóstolo Paulo, no final da carta, ao se despedir, ainda lhes dá instruções. Quando diz, saudai a cada um dos santos, ele quer lembrar aqueles crentes o que isso significa. Vocês são separados, vocês são diferentes, vocês não podem se misturar na ética de vocês, na moralidade de vocês, no comportamento de vocês. Saudai os santos.
aqueles que se distinguem, aqueles que são diferenciados dos outros, que têm uma mentalidade diferente, têm um procedimento diferente, têm um casamento diferente, criam os filhos de modo diferente. Na continuação ele diz: os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Certamente Timóteo estava com ele, lá no capítulo 1, verso 1, ele já menciona Timóteo. Depois lá no capítulo 2 ele vai mencionar Timóteo novamente. Ele pode estar se referindo àqueles companheiros que pregavam também lá em Roma, como ele diz aqui no capítulo 1, no verso 15 ele diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Esses aqui eram companheiros lá que estavam com Paulo em Roma também pregando. Eles também saúdam vocês. O que ele quer instruir a igreja aqui no finalzinho? Ele quer dizer que apesar desta igreja estar aparentemente isolada, vivendo perseguições aparentemente piores do que os outros, ele está dizendo: jamais nós estaremos sozinhos, vocês também não estão sozinhos. Há muitos irmãos aqui saudando vocês. Nós encontramos alguns momentos na história, como o profeta Elias, que naqueles dias achou-se desamparado. Ele achou que não tinha mais ninguém, só ele estava sofrendo, não tinha mais nenhum crente, não tinha mais ninguém temente ao Senhor, era só ele. E o Senhor diz que não. Paulo está dizendo: tem muitos irmãos que estão saudando vocês também, muitos que estão no mesmo barco que vocês. É o que ele vai dizer: todos os santos vos saúdam. E eu vou já pular, quando ele diz especialmente os da casa de César. Muito interessante: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Uma citação que eu tenho aqui, foi a única coisa que eu peguei. Eu estou com o computador com problema, e essa citação do Hendriksen é muito interessante. Ele diz assim: o cristianismo penetrou até mesmo nos círculos dos servidores palacianos, ou lá do palácio. Quando ele diz da casa de César, ele está dizendo do palácio de César. Então ele está dizendo que quem saúda vocês também são os crentes da casa de César, ou do palácio de César. Sua posição desses crentes num ambiente completamente pagão, onde muitos adoravam o imperador como se fosse Deus. Essa condição totalmente adversa, um ambiente completamente em trevas, num ambiente em que as pessoas queimavam incenso para o imperador, adoravam a imagem do imperador. Muitas pessoas desse lugar foram alcançados, e eles saúdam vocês. E esse ambiente, continuando agora, não os impediu de permanecer fiéis ao seu único Senhor e Salvador, de anunciar as boas novas a outros e de reanimar a igreja de Filipos com suas saudações. A eternidade, e essa frase é muito interessante, a eternidade revelará com grandes bênçãos devem ter emanado das vidas daqueles que se dedicaram a Cristo no seio de ambientes tão mundanos. Ou seja, até na última frase antes da bênção, ele está encorajando essa igreja. Ele está dizendo: sabe quem sauda vocês também? Vários crentes que vivem situações muito mais adversas do que vocês. Muitos familiares desses crentes morreram porque negaram-se a adorar o imperador. E muitos deles permanecem firmes, mesmo diante de um ambiente completamente pagão e desfavorável. Eles se mantêm firmes diante do Senhor e Salvador. Se eles, num ambiente tão opressor, estão se mantendo firmes, vocês também podem. E finalmente, a bênção, como ele encerra as suas cartas. Aquilo que deveria ser mais caro para a vida de uma igreja: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Esse mesmo apóstolo Paulo ouviu do Senhor, como resposta da sua oração: e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações,
foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Por causa disto, por causa deste sofrimento, desse espinho na carne, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Nós precisamos rogar ao Senhor que nos conceda graça, graça, graça.